Gatilho do medo. Será que esse gatilho ele é importante para a nossa área, para a gente trabalhar com os nossos clientes? Será que isso aqui dá resultado? Vamos ver aqui agora. Eu quero começar aqui te fazendo uma pergunta. Quando você pensa aí no seu público, né? Independente de ser terceirização de DP, de ser assessoria ao MEI, declaração de imposto de renda, quando você pensa no seu público, você consegue imaginar do que eles têm medo? O que essas pessoas têm medo? Essas pessoas que você colocou aí como seu público-alvo? Bom, gente, eu elenquei aqui alguns medos dos nossos clientes, independente de que área você tá, o medo ele vai ser muito parecido de um público para o outro. Então, o primeiro, que é assim, né, disparado, é o medo de receber uma visita da Receita Federal. Quem é que não tem, né? Então, existe esse medo de, por algum motivo, receber uma visita da Receita Federal, uma intimação. O segundo é o medo de errar. Então, aqui, pense que você oferece serviço de terceirização de folha de pagamento. O contador, ele já está até aqui de coisa para fazer. Ele já tem 1000 processos ali, a parte contábil, a parte fiscal, a parte de legalização de empresas e o departamento pessoal, que muitas vezes fica, né, em 90% dos casos, ele fica com o escritório de contabilidade. Então, além de tudo isso, ele ainda tem que se preocupar com a legislação trabalhista, ai, meu Deus, eu esqueci o nome do negócio. Com convenção coletiva, com sindicato, com tudo isso, ele ainda tem que se preocupar com essa ruma de coisa, sendo que ele tem tudo isso para fazer. Então, existe um medo de errar. Porque é muito capaz, é uma pessoa que está fazendo ali os processos, então é muito capaz que, ou no fiscal, ou no contábil, ou no DP, ele deixe escapar alguma coisa e erre. E a gente sabe que um erro ele pode custar milhões. E aí existe a necessidade de alguém que auxilie essa pessoa para que ela não erre tanto, né? Para diminuir esses erros, para minimizar os riscos da operação, não é verdade? Então existe esse medo de errar. O terceiro, medo de ser processado por um colaborador insatisfeito, também aqui voltado para a terceirização de folha. Então, o colaborador, quer dizer, o empregador tem esse medo é passado para o contador que está abarrotado de coisa precisa de alguém para ajudar. E aí é que entra a terceirização de folha, tá? Medo de uma auditoria trabalhista, ou também, né, como a gente viu, uma auditoria da Receita Federal, né? Então, tudo isso a gente sabe que desperta medo nas pessoas, nos nossos clientes. E aí eu te pergunto, esses medos todos aqui, no fim, eles significam o quê? Eles significam que o nosso cliente, ele tem medo, ele tem muito medo de perder dinheiro. E muitas vezes ele tem que perder um dinheiro que ele nem tem, né? Então é uma multa de 12 mil reais para um empreendedor que está ali no início, que não sabe como é que vai fazer, deixou as guias do MEI acumularem, por exemplo, está gerando juros, ele não sabe como vai resolver isso. Então, quer uma dívida de 70 reais por mês, quando você vai ver, está em 3 mil reais, como é que ele vai fazer para pagar isso? Então, ele tem medo de perder dinheiro, medo de ter que tirar dinheiro de onde ele não sabe, porque ele não tem esse recurso, tá? E aí que você entra, porque todos esses medos que eu te mostrei aqui, eles são uma forma de você utilizar o gatilho do medo, tá? Que é exatamente trazer esses pontos para dar uma atenção, para que o seu cliente ele dê atenção a esses pontos e não deixe que esses medos se concretizem. O que eu tenho para falar sobre o gatilho do medo? Primeiro, você tem que ter cautela, porque ninguém aguenta ter uma pessoa toda hora dizendo que ela tem que ter cuidado com isso, que ela tem que ter cuidado com aquilo, tal, tal, tal. E justamente pra gente quebrar essa coisa de que o contador ele existe só para resolver bucho e não é só isso. A gente também tem que ter essa análise estratégica, a gente também tem que trabalhar de forma consultiva para fazer com que a empresa do nosso cliente ela não esteja só preocupada em perder dinheiro, mas que ela esteja olhando para cima, pensando em lucrar mais, pensando em como conseguir mais dinheiro, em como aumentar a empresa, como contratar mais pessoas. É nisso que a gente deve focar também. Por isso que eu digo que o gatilho do medo ele deve ser utilizado e ele é muito forte, muito eficaz, mas não utilize só ele. Então, tenha cautela ao utilizar o gatilho do medo e mescle com outros gatilhos, tá? Outro ponto, você vai trazer o gatilho do medo? Vai, mas você vai propor a solução, certo? Tem que propor a solução. Se você só trouxer o gatilho do medo, a pessoa vai ficar preocupada, mas não vai saber o que fazer. Quando você traz a solução e diz que a solução é você, aí sim, a comunicação ela gera
ela tem aí uma eficácia muito maior do que simplesmente você jogar o gatilho do medo aí ao Léo sem trazer uma solução para ele. Olha aqui, eu trouxe um modelo de como você pode trabalhar essa comunicação. Você sabia que a Receita Federal pode bloquear o CPF de quem é obrigado a declarar IR e não declara? Aqui eu trouxe para você o gatilho do medo. Então você joga essa pergunta e aí você tem que propor a solução. Como é que ele resolve? Apesar da solução já estar bem clara aqui, né? A solução é declarar o IR. Ele precisa fazer essa declaração de IR para conseguir solucionar o problema. E aí isso vai fazer com que o cliente que não declarou, ele fique preocupado e queira ver a situação dele. E é aí que você entra.